Olha só, galerinha, continuando o nosso assunto de Pascal, certo? Eu queria dar um exemplo de um brinquedinho que aqui dentro é cheio de água, que a gente aperta, então a gente provoca uma pressão aqui dentro e aí as pecinhas se movem aqui dentro, ok? Então, olha só, ao pressionar o botão, varia-se a pressão do líquido no interior do recipiente. A variação da pressão é integralmente transmitida a todos os pontos do líquido. Não foi isso que a gente viu, que a definição de Pascal é essa? A variação de pressão provoca o deslocamento dos objetos aqui dentro. Então, provoquei a mudança de pressão aqui, deslocou, ok? Aqui a gente tem o exemplo do macaco hidráulico. O que o macaco hidráulico faz? Para conseguir levantar o carro, a pessoa precisa promover uma força muito menor. Por quê? Porque a pressão aqui nesse cilindro menor, ela vai ser exatamente a mesma pressão do cilindro maior. Então, com uma força menor aqui, nesse cilindro, eu consigo transmitir uma variação de pressão para cá, que vai ser igual. E eu vou conseguir produzir uma força de saída muito maior. Então, é mais uma vez, mais um objeto que usa a vantagem mecânica da pressão, da variação de pressão no líquido, que é uma variação que acontece em todos os pontos, ok? Aqui é um exemplo bem legal. Eu não sei se vocês já assistiram em filmes, em novelas, quando os vilões fazem o quê? Vão lá no carro de quem eles querem que morre, vai lá e corta a mangueirinha que vaza o líquido, o óleo do freio. O que é esse óleo do freio? Como é que a pessoa vai frear e não tem mais freio? Por que esse óleo vazou? Qual a importância desse óleo? Olha só, imagina que aqui dentro eu tenho o líquido, no caso o óleo, certo? Aqui é o pedal do freio lá do motorista. Então, o motorista pisa aqui, ele vai empurrar o óleo para frente, quer ver? Vamos ver aqui. O óleo tá aqui, ele empurrou o óleo, certo? O óleo vai fazer o quê? Vai empurrar. Opa, volta um pouquinho. O óleo vai empurrar o breque aqui, isso aqui é onde vai segurar a roda, fazer a roda parar de rodar, esse é o objetivo do freio, não é? Então, olha só, o freio, o óleo empurra isso, e isso encosta aqui na roda do carro e vai fazer a roda do carro parar. É mais ou menos isso. Então, olha só, variação de pressão em um líquido incompressível são integralmente transmitidas a todos os pontos do líquido. Isso tem que soar como música no ouvido de vocês. Toda variação de pressão produzida em um ponto vai ser transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. Então, a pastilha do freio é comprimida no disco de freio e aí o carro para, ok? Agora aqui, a bendita prensa hidráulica, olha só. Aqui foi produzida uma força e essa força levanta o carro. Olha só. Comprime, aplica a força aqui e o carro, olha só, que estava aqui, subiu, certo? Então, a prensa hidráulica é mais uma vantagem mecânica do uso do conceito de Pascal, que é a variação da pressão em um ponto distribuída para todos os pontos do fluido. Ok? Eu vou colocar um esqueminha meu aqui, que tá mais bonito que daqui, tá? Eu falei que olha só, não diz que meu esqueminha tá mais bonito que do lado da apostila? Olha só. Então, teorema de Pascal, aplicação na prensa hidráulica. O que a gente tem aqui? Imagina que isso seja um tubo em U, ok? Onde aqui, esse ramo é mais fininho do que esse ramo aqui, ok? Então, nesse ramo, a área de secção disso aqui, eu chamei de área 1. É isso que está em azul aqui em destaque. Essa é a área 1. Aqui, nesse ramo mais largo, a área de secção, é lógico, é muito maior. Chamei de A2, ok? A1 e A2. Aí, o que acontece? Eu aplico uma força aqui. Essa força vai empurrar esse êmulo aqui, isso que está segurando o líquido aqui, vai empurrar isso aqui para baixo, certo? Essa força em cima dessa área está fazendo uma variação de pressão. Essa variação de pressão vai ser transmitida integralmente para todos os pontos e vai empurrar esse êmbolo para cima com uma força 2. Olha só como é que vai ficar. Presta atenção no meu desenho aqui, bonitinho. Variação de pressão aqui vai ser igual a variação de pressão aqui. Mas variação de pressão não é força sobre área? Então, pressão 1, força 1, área 1,
pressão 2, força 2, área 2, ok? Quando isso aqui descer, ele vai provocar um deslocamento para cá. Quando isso aqui subir, vai provocar um deslocamento para cá. Mas olha só, esses deslocamentos não são proporcionais. Aqui no ramo mais fino, mais estreito, ele teve um deslocamento muito maior, que eu chamei de X1. E aqui, olha só, o ramo estava aqui, ele teve um deslocamento muito menor do que o deslocamento no ramo mais fino. Aqui eu chamei de X2, certo? Então, olha só. Só lembrando que volume, como é que calcula volume? A área da base vezes a altura? Então, eu vou calcular o que eu tenho que entender. Primeiro, a variação de volume aqui, ou seja, o que eu desloquei de fluido aqui, foi igual ao que eu desloquei de fluido aqui, certo? Nem líquido derramou. Derramou? Não. Continuou o mesmo líquido, a mesma quantidade de líquido. Eu nem acrescentei líquido e nem escorreu líquido aqui, certo? Então, a quantidade de líquido que desceu aqui é igual à quantidade de líquido que subiu. Ou seja, o volume aqui é igual ao volume aqui. Volume 1 igual ao volume 2, certo? Estou falando do volume do líquido deslocado. Mas volume é área vezes altura. A altura, nesse caso, eu estou considerando esse deslocamento, certo? Área 1, X1. Volume 2, área 2, X2, ok? Então, olha só, princípio de Pascal, volume do sólido do fluido deslocado de um cilindro para o outro, certo? Então, a variação de pressão em um ponto é igual à variação de pressão no ponto 2, volume deslocado no tubo 1 é igual ao volume deslocado no tubo 2, no ramo 1 e ramo 2, certo? Mas, pressão é força sobre área, certo? Multipliquei cruzado aqui, ficou força 1, área 2, igual a força 2, área 1. Tudo bem? Reorganizei aqui, passei essa força 2 para cá, dividindo, passei essa área 2 para cá, dividindo. Então, ficou força 1 sobre força 2, igual a área 1 sobre área 2, beleza? Aqui, com relação ao volume, a gente já viu que é área 1, X1, deslocamento 1, área 2, deslocamento 2, X2. Multiplicando isso aqui cruzado, a gente tem área 1 sobre área 2, X1 sobre X2. Desculpa. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho área 1 sobre área 2 e X2 sobre X1, ok? Então, ficou assim. Força 1 sobre força 2 é igual a área 1 sobre área 2. Mais área 1 sobre área 2 é igual a X2 sobre X1. Beleza, linda essa relação, a gente vai usar bastante, ok? Lá na apostila de vocês, ele traz um desenho parecido com isso aqui. Então, ele aqui tem um êmbolo de entrada, tem uma área de entrada, e que essa área de entrada, nesse exemplo, é 4 vezes menor do que a área de saída, certo? Mas eu sei que a variação de pressão aqui nessa área de entrada vai ser igual à variação de pressão nessa saída aqui, ok? Aqui eu apliquei uma força de entrada, aqui eu vou ter uma força de saída, beleza? O que a gente tem? Que a variação da pressão de saída é igual à variação de pressão da entrada, tudo bem? Então, variação de pressão de saída é força da saída sobre área de saída, força de entrada sobre área de entrada. Multipliquei cruzado, força de entrada, área de saída, igual força de saída, área de entrada. Quem é essa força de saída? É a força de entrada, área de saída, sobre a área de entrada, ok? Guarda essa informação aqui. Então, olha só, sobre variação de volume. A gente já sabe que quanto variar de líquido na saída é quanto vai variar de volume de líquido na entrada, ok? As variações de volume deslocado são iguais. Variação de volume da saída é o quanto o líquido deslocou da saída vezes a área da saída. Variação de deslocamento da entrada vezes a área da entrada. Essa área de saída está multiplicando, vem para cá, dividindo, ok? Então, olha só, o que eu vou pegar agora? Eu vou calcular, eu vou analisar a questão do trabalho dessa força, ok? O que acontece com o trabalho, qual é a relação do trabalho entre entrada e saída, ok? Então, a gente tem aqui, trabalho de saída é a força de saída vezes ΔX, certo? De saída. Mas quem é essa força de saída? A gente
Lembra que eu pedi para vocês? Guarda isso aqui, olha lá. Força de saída é a força de entrada vezes a área de saída sobre a área de entrada. E o ΔX de saída, a gente também achou aqui, que é... Deixa eu focar. O ΔX de saída é o ΔX de entrada, vezes a área de entrada sobre a área de saída. Então, olha só. Força de entrada, área de saída sobre a área de entrada, deslocamento da entrada, área de entrada, área de saída. Como tudo isso aqui é uma multiplicação, área de saída corta com a área de saída, área de entrada corta com a área de entrada. Sobrou o quê? Força de entrada, área de entrada. Só que força de entrada e área não, desculpa, deslocamento da entrada. Tá difícil aqui a câmera. Força vezes a entrada da entrada é o trabalho da entrada. O que isso significa? Ai, professora, ficou confuso. Eu tô querendo saber qual é a relação entre o trabalho da força de saída e o trabalho da força de entrada. E a gente chegou à conclusão de que eles são iguais, ok? Então, o trabalho realizado pela força lá na entrada é igual ao trabalho realizado na força pela saída, ok? Bom, galerinha, olha só. Aqui a gente tem duas seringas, certo? Seringa A e seringa B. Obviamente, os diâmetros delas são diferentes. Essa aqui é mais fininha do que essa é mais grossa, ok? E aqui elas estão conectadas por um caninho, formando um tubo em U fechado, ok? Vocês já sabem que pelo princípio de Pascal, a variação de pressão que eu provocar aqui na seringa A, ela vai ser transferida para todos os pontos e vai chegar com a mesma variação de pressão aqui na seringa B, certo? O que eu quero mostrar para vocês? A vantagem mecânica que se tem usando o princípio de Pascal no elevador hidráulico. Então, olha só, aqui eu medi já, aqui a gente tem 5 centímetros de altura do começo do êmbolo até a saída, aqui 3 centímetros até o final do êmbolo e a saída. Eu quero mostrar para vocês a variação de deslocamento, como aqui vai deslocar muito mais fluido do que aqui. Vamos ver se vai dar certo? Aqui eu já medi, como eu falei para vocês. Aqui tem 5 centímetros. Aqui, que bonitinho, 3 centímetros. Vamos ver se vai dar certo, ó. Questão do deslocamento. Eu vou empurrar o êmbolo. Vou empurrar o êmbolo. Vou tentar pegar de uma maneira mais bacaninha o vídeo. E vamos. Olha só. Eu desloquei os 5 centímetros que eu tinha de fluido aqui. E olha só quanto deslocou aqui. Até aqui a gente tinha 3 centímetros. Vamos ver quanto que deslocou? Apenas 2 centímetros de deslocamento, certo? Então, olha só. Aqui deslocou muito mais fluido do que aqui. Porém, a força que eu fiz aqui foi muito menor do que a força que chegou aqui, certo? Então, essa é uma excelente aplicação do princípio de Pascal nos elevadores hidráulicos, macaco hidráulico, ok? Inclusive no freio do carro que a gente viu no último exemplo, belezinha?